Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Unifev, inscrições abertas para o vestibular de medicina. A excelência está em nosso DNA. Faça sua inscrição. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Segunda-feira, 25 de abril, seja bem-vindo ao TVU Jornal, primeira edição. E vamos aos destaques de hoje. O aumento no número de casos de gripe H1N1 na nossa região trouxe mudanças de hábitos. Até as igrejas adotaram medidas de prevenção à doença. Ambulatório Médico de Especialidades de Votuporanga, o AME, conquistou uma nota acima da média numa pesquisa de satisfação feita pela Secretaria Estadual da Saúde. Santos e Audax fazem a final do Paulistão. Josiano Garofolo comenta. É agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. O aumento do número de casos de gripe H1N1 na nossa região trouxe mudanças de hábitos. Até as igrejas passaram a adotar medidas de prevenção à doença. Nossa equipe visitou 2 paróquias de Votuporanga para saber quais são as orientações. Nem mesmo as missas são mais como antigamente. Em muitas paróquias, a oração do Pai Nosso agora é rezada sem os fiéis darem as mãos. A saudação da paz, que também era feita com aperto de mão, foi extinta em algumas igrejas. A comunhão também mudou. Agora a hóstia é entregue na mão e não mais na boca. Na paróquia Nossa Senhora Aparecida, essas medidas já haviam sido adotadas antes mesmo do aparecimento da gripe H1N1 na nossa região. Mas com o aumento do número de casos, a preocupação aumentou. A liturgia, há algum tempo da igreja, já tem essa mudança de não rezar o Pai Nosso de mãos dadas, de não ter o cumprimento da paz e bem antes da questão da gripe. E isso nós temos reforçado ainda mais durante as celebrações litúrgicas. Também a questão da comunhão, que há muito tempo não é mais na boca, mas na mão. E há alguns anos vemos reforçando isso para que todos recebam a comunhão na mão com a devida prudência e contando que as nossas igrejas, principalmente aqui na Igreja Matriz, tem muita ventilação, portas abertas, não é fechado, não tem ar condicionado. Isso também nós entendemos que ajuda a não transmissão da doença. E fora todos os outros ambientes, situações que nós agora para frente estamos orientando a tomar esse devido cuidado na prevenção da gripe. Ainda segundo o padre, mesmo com essas medidas, a partir de agora será feita uma campanha de conscientização dos fiéis sobre a importância da prevenção da doença. Eu acredito que é válido a orientação porque fora da igreja o cuidado tem que continuar. Em casa, na escola, na sociedade, em contato com as pessoas, a questão também da higiene pessoal. Então, passo a fazer esse trabalho de conscientização, lembrando de que não devemos colocar nenhum medo e não desenvolvermos também uma neurose em relação a isso. Mas é um caso sério que merece atenção e merece também a devida prevenção. Na paróquia Santa Joana Princesa, no bairro Pouso Bom, algumas medidas também já foram tomadas. Estamos passando orientação, aproveitamos inclusive na quaresma e agora nesses domingos subsequentes, porque está bem dentro daquilo que a campanha da fraternidade vem nos falar, que é o próprio cuidado com a nossa saúde, com o saneamento básico, para o bem, de cada pessoa, de cada fiel. E pretendemos colocar o álcool gel para que as pessoas possam utilizá-lo e assim também estarem mais protegidas contra esse vírus. A Secretaria de Estado da Saúde imunizou 243 mil pessoas contra a gripe desde o dia 4 de abril, quando foi iniciada a vacinação antecipada na capital e na região metropolitana.
Deste total, 123 mil são profissionais de saúde, de serviços públicos e privados que receberam as doses até a última sexta-feira. A outra metade do público vacinado, que corresponde a 40% da população alvo, compreendida nos grupos prioritários da região de Rio Preto, composta por 67 cidades. Neste ano, já foram notificados 667 casos e 75 mortes em todo o estado. E a Secretaria da Cidade de Votuporanga finalizou recentemente a fiscalização de aproximadamente 12 mil terrenos. Os agentes percorreram a cidade e autuaram 400 donos de áreas que estavam sujas. Apesar do fim da vistoria, a pasta faz um alerta. A manutenção dos lotes deve ser feita periodicamente, durante todo o ano. Danilo Arroio tem as informações. É isso mesmo. Por enquanto, a fiscalização está suspensa, mas os terrenos devem ser limpos durante o ano todo. Para sabermos mais detalhes, eu converso agora com o diretor do Departamento de Fiscalização da Secretaria da Cidade, Osmildo Bota Júnior. Como é que funciona essa fiscalização? Após termos terminado aí a triagem dos terrenos, que teve início a partir do dia 1º de março até 15 de abril, onde foi percorridos 12 mil e poucos terrenos aí no nosso município, e foram atuados 400 terrenos que os proprietários não atenderam as notificações no carnê e nem a publicação, e foram atuados esses terrenos, as 400 atuações. O proprietário tem que manter seu terreno limpo o ano todo, conforme a nossa lei de código de postura. Se alguma reclamação ou o terreno estiver muito sujo, apesar de não estarmos fazendo a triagem, ainda ele pode ser autuado, pode ser limpo e pode sofrer as penalidades da coisa. Por isso eu solicito aí aos proprietários de terreno que visitem seus terrenos aí periodicamente, verificando a altura dos seus matos aí, se tem sujeira ou não. E qual que é o valor da multa? A multa é de 80 unidades fiscais do município, aproximadamente R$ 258, e a taxa de limpeza gera aí sobre 0,41 centavos por metro quadrado. A população está se conscientizando desse problema? Isso, graças a Deus aí, e a todos no trabalho de nós e da imprensa aí, falada, escrita, televisionada, cada dia mais os proprietários vêm atendendo mais as nossas notificações. Vem caindo muito a taxa de limpeza aí, de porcentagem, vem caindo muito. Antigamente chegava até 20% dos proprietários que não atendiam. E hoje aí a gente chega a uma taxa menos de 5% daí que vem ainda não atendendo. Ainda em porcentagem é muito pequena, mas o número de terrenos ainda é muito grande. Ok, obrigado pelas suas informações. Lembrando que a próxima fiscalização começa em agosto. Se você quiser outras informações, tiver alguma dúvida, é só ligar no 3423-1732. 3423-1732. Danilo Arroio Martins para o TV O Jornal. E após registrar número recorde de casos de dengue no ano passado, o Brasil já começa a registrar um novo avanço da doença também este ano, apontam dados do Ministério da Saúde. Os dados atualizados indicam que o país já registra 83,2 casos de dengue a cada 100 mil habitantes. A OMS, Organização Mundial de Saúde, considera que a epidemia, quando este índice ultrapassa 300 casos a cada 100 mil habitantes. Em meio a tantas reclamações sobre o atendimento na área da saúde por todo o país, o Ambulatório Médico de Especialidades de Votuporanga, o AME, conquistou uma nota acima da média, numa pesquisa de satisfação feita pela Secretaria Estadual da Saúde. O resultado é a soma de avaliações de vários quesitos. A avaliação é referente a 2015 e foi feita com o objetivo de avaliar o funcionamento das unidades e a satisfação dos pacientes. Votuporanga teve nota 98,8%. A média das outras unidades foi de 96%. Entre os quesitos analisados estão espaço físico, atendimento da equipe médica e de enfermagem, atendimento de outros profissionais e ambulatório. Para o administrador, essa avaliação é essencial para dar continuidade aos trabalhos e melhorar o que for necessário.
A forma de nós conseguimos alcançar diretamente do próprio nosso cliente, do próprio paciente, aquilo que de melhor nós temos e inclusive aquilo que nós podemos melhorar para melhor atender a população de Votuporanga. Dona Osória é de Santa Fé do Sul e há 1 ano está em tratamento. Ela diz estar satisfeita com o atendimento. Para mim foi muito bom, fui bem atendida, não posso reclamar nada, só tenho a agradecer. Seu Antônio de Votuporanga também fez uma avaliação positiva do AME. Tá bom, né? Porque eu fiz uns exames tudo certinho. Sempre foi bem atendido? Sempre fui bem atendido, graças a Deus. O ambulatório médico de especialidades de Votuporanga foi o primeiro do interior do estado. Ele foi inaugurado em 2007 e atende 30 municípios aqui da região, uma população de aproximadamente 300 mil habitantes. Só para se ter uma ideia, por dia são feitas aqui cerca de 700 consultas e mais de 300 exames. O AME é um projeto do governo do estado de São Paulo, através da Secretaria Estadual da Saúde. Está sob a gestão da Organização Social de Saúde e Santa Casa de Votuporanga. Os serviços prestados são consultas médicas e não médicas especializadas, exames ambulatoriais e pequenas cirurgias. Um dos grandes desafios é a falta dos pacientes nas consultas e exames, o que acaba prejudicando o atendimento. Entramos em contato com cada um dos pacientes agendados com 48 horas de antecedência para que eles confirmem que efetivamente vão comparecer. Não comparecendo, eles já adiantando que não vai comparecer, a gente puxa o próximo da fila. Em confirmando, tudo bem, a agenda está confirmada. Da mesma forma, mesmo com o contato telefônico, é enviado um SMS no celular desse paciente com 48 horas e com 24 horas de antecedência. Ou seja, não tem jeito do paciente alegar que esqueceu da consulta ou do exame que estava agendado. Parabéns aí aos profissionais que trabalham no AME. E hoje em todo o estado são 53 unidades. E agora os destaques da região noroeste paulista neste começo de semana no Região em 1 Minuto. Olá pessoal, boa tarde. A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu 38 tablets de maconha na tarde do último sábado na rodovia Marechal Rondon, próximo a Araçatuba. A droga estava escondida em 2 mochilas dentro de um ônibus que ia de Campo Grande para Brasília. Uma mulher de 22 anos que estava com o material foi levada para a cadeia pública de Lavínia, onde ficará à disposição da Justiça. E um homem foi morto a facadas em uma lanchonete em Urânia. Segundo informações de testemunhas, o autor do crime estava no local, comendo e bebendo, quando no acerto de contas ele se desentendeu com um dos proprietários. Após muitas ofensas e empurrões, ele saiu do estabelecimento, voltou minutos depois e esfaqueou um funcionário da lanchonete no peito. Após o crime, o indivíduo fugiu e é procurado pela polícia em toda a região. A Guarda Municipal de Catanduva recolheu mais de 200 caixas de remédios em um terreno baldio. O descarte irregular de remédio é crime contra a saúde pública e ao meio ambiente. A Polícia Civil deve investigar o caso. De acordo com a Guarda Municipal, as caixas são de remédio para combater a alergia, além de xaropes e vitaminas. Os medicamentos são amostras grátis e estão vencidos desde 2015. E esses são os destaques da região noroeste paulista. Até a próxima. Hoje é dia de sessão na Câmara de Vereadores. Stephanie Barbará traz os detalhes. 4 projetos estão na pauta de votação da 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Entre elas, a proposta do Poder Executivo, que solicita a abertura de crédito adicional no valor de R$ 195 mil. Já os outros 3 projetos propõem alterações de nome de ruas. Uma das indicações é para que a rua projetada 4, no loteamento comercial Nova Alvorada, passe a se chamar Alim Ibrahim Haddad. Já a rua projetada 18, no loteamento Belo Horizonte, passa a se chamar Rua Maria Demétria Nicolau Ferreira. E, por fim, a rua projetada 8, no Jardim Vilar 3, como Lucas Miller da Silva. Fica a expectativa também para o pronunciamento dos vereadores na tribuna. Lembrando que a sessão da Câmara começa às 6 horas da tarde e toda a população pode participar. Stephanie Barbará, para o TV O Jornal.
Obrigado, Stephanie. A gente transmite a sessão na íntegra amanhã, depois do TVU Jornal, segunda edição. E o prazo de entrega da declaração de imposto de renda termina na próxima sexta-feira, dia 29. Portanto, restam apenas poucos dias para quem pretende declarar dentro da data limite. Se a declaração for enviada às 0 horas de 30 de abril, já é considerado atraso e o contribuinte terá de pagar multa de 1% do imposto devido. O valor mínimo é de R$ 165 e o máximo é de 20% do imposto devido. Se deixar para a última hora, há risco de a página da Receita congestionar e não conseguir entregar o documento. Também pode faltar algum documento e não haver tempo suficiente para conseguir obter uma nova via. Portanto, quem ainda não entregou a declaração, organize-se e reúna todos os documentos necessários. E neste sábado tem programação especial para quem gosta de música clássica. Danilo Arroio tem as informações. É isso mesmo. No próximo sábado, a partir das 20h30 da noite, acontece lá no Centro de Convenções, jornalista Nelson Camargo, o segundo concerto A2 Pianos Beethoven. E aqui ao meu lado está a pianista Terezinha Bataglia. Qual é o objetivo desse projeto? É resgatar a música erudita, porque há muita falta de oportunidade, né? As músicas, as pessoas entrarem em contato com esse gênero de música. E como que vai ser essa apresentação? Fantástica. Como o ano passado foi um sucesso e a gente... É a oportunidade de nós nos reunirmos, né? Os pianistas, por exemplo, o professor Djalma, a Bruna, o André Pignatari e eu ao piano e a Mariane no violino. Bom, sabemos que os convites são limitados, inclusive já estão esgotados, mas qual que é a expectativa para esse ano? Realmente, os convites foram distribuídos a partir de 14 de março e há 15 dias já foram esgotados, como aconteceu o ano passado. A expectativa é muito grande, é um mega evento, sabe? A estrutura, assim, o repertório também fantástico, né? Que no primeiro bloco nós vamos apresentar peças de Beethoven, que é o compositor homenageado. O segundo, solos com Liszt, Schubert, Vivaldi, Grieg e outros compositores. Teve uma arrecadação de alimentos também, é isso? Exatamente. A troca do convite foram os alimentos. Então, a pessoa levava 5 quilos de alimento e, em contrapartida, adquiria o convite. E para onde que esses alimentos vão ser destinados? Para o Lar Celina. Então, uma boa oportunidade para as pessoas terem um excelente final de semana, né? Para aquelas pessoas que já têm o convite. Exatamente. Obrigado pela oportunidade. Reforçando, então, que o concerto acontece neste sábado, a partir das 20h30 da noite, no Centro de Convenções, jornalista Nelson Camargo. Danilo Arroio Martins para o TVU Jornal. E no próximo bloco tem futebol. Santos e Audax fazem a final do Paulistão. Josiano Garofolo comenta. A gente volta já. A semana começou com sol forte e muito calor. Vamos à previsão do tempo. Olá, boa tarde. A chuva que deveria ter caído neste domingo nos deixou só na expectativa. Mas a previsão para essa semana é de que o calor deu uma trégua na maior parte do Sudeste e a chuva deve dar as caras por aqui também. A segunda-feira já amanheceu abafada, mas a temperatura pode cair no decorrer da tarde. E vamos ver como fica o tempo para hoje? Na capital, São Paulo, já amanheceu quente. A volta à rotina depois do feriado fica marcada pelo calor. Os termômetros marcam mínima de 19 e máxima de 32 graus. Em São José do Rio Preto, o sol predomina desde as primeiras horas do dia. E a tarde deve ser de calor intenso, mínima de 23 e máxima de 34 graus.
Em Votuporanga, a tarde também será de forte incidência de calor. Os votuporanguenses nem devem mais se lembrar o que é frio, não é mesmo? Mas a promessa de que as temperaturas devem cair ao longo dessa semana já anima a população. Por hoje, a mínima é de 21 e máxima de 32 graus. Uma ótima semana a todos e até mais. Chegou a hora do esporte, Josiano já está aqui, muito boa tarde. Josiano, vamos começar aí falando sobre futebol, sobre o CAV Sub-20. O CAV estreia fora de casa, mas quando for jogar na arena é clássico, né, Josiano? Exatamente, Luciano. Boa tarde para você e para todo mundo que agora, na hora do almoço, está acompanhando aí a primeira edição do TV O Jornal. Na última semana foi divulgada a tabela do Campeonato Paulista Sub-20. A votuporanguense estreia no dia 7 de maio, fora de casa, contra a Ferroviária de Araraquara. Luciano, a Ferroviária tem uma tradição em equipes de base. Quem não lembra a participação da votuporanguense aí na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Ferroviária, junto com o Figueirense e com o Paysandu, veio até Votuporanga, fez parte daquele grupo do CAV, e a votuporanguense naquela ocasião não conseguiu vencer, não. E agora faz essa estreia contra a Ferrinha. E a grande novidade, a grande notícia aí que está movimentando os torcedores da votuporanguense, Luciano, é que na segunda rodada, ou seja, no primeiro jogo da votuporanguense, do Cavinho, do time Sub-20, em casa, na Arena Plínio Marim, será justamente contra o Fernandópolis Futebol Clube, jogo agendado para o dia 14 de maio, um sábado, às 3 da tarde, com entrada franca. Essa o torcedor que ainda está esperando participação do time profissional na Copa Paulista, já de olho na Série A2 do ano que vem, vai ter um gostinho aí de poder ver novamente aí esse clássico fervo na Arena Plínio Marim com as equipes Sub-20, um grande jogo que muita gente não deve perder, né, Luciano? Exatamente, a TV Unifev vai acompanhar aí toda esta campanha do Sub-20, que é a primeira divisão, né? Tem Palmeiras, Corinthians. Exatamente, estão em outros grupos, né? Os grupos são regionalizados, Luciano, mas se o time do CAV ir avançando aí, pode ser que enfrente aí uma dessas potências do futebol paulista nas próximas fases. Luciano, só falando de esporte local ainda, o pessoal, a gente mostrou na semana passada, o grupo Bike Terra, 16 ciclistas de Votuporanga que fizeram o caminho da fé, né, um trajeto por estrada de terra, muita subida, muitas trilhas entre Águas da Prata e Aparecida, né, a cidade de Aparecida, do Santuário Nacional, da Padroeira do Brasil. Esse trajeto é conhecido por Caminho da Fé e eles, depois de 5 dias e 318 quilômetros, concluíram ontem esse trajeto, chegaram à cidade de Aparecida, postaram várias fotos aí na internet e a gente da TV Unifev parabeniza, né? Afinal, é uma grande aventura, um grande desafio e eles passaram aí por várias situações aí de desgaste, né? Mas conseguiram concluir esse objetivo. Então, parabéns aí ao grupo Bike Terra aqui de Votuporanga. Parabéns aí, quem gosta de bicicleta, né? Conseguiu juntar. Quem gosta de ciclismo, melhor, conseguiu juntar aí as duas coisas, a fé e o esporte, né? E a amizade, viu, Luciano? Que é um grupo bastante unido, esse pessoal. Josiano, agora vamos falar do Paulistão, mas vamos falar só de domingo pra cá, tá? Vamos focar no domingo e segunda. Vamos começar falando do sábado, Luciano. É engraçado, né? Os dois jogos aí de semifinal decidido em penalidades máximas e no tempo normal com o mesmo resultado. O Corinthians jogou na Arena, aos olhos de 41 mil pessoas, jogando em casa contra o Osasco Audax. Eu, particularmente, achava que seria um jogo de compadre, viu, Luciano? Porque o presidente do Audax é simplesmente o Vampeta, né, que é corintiano, assumido, ex-jogador do Corinthians aí, mas foi um jogão de bola, duas equipes muito técnicas. O Osasco Audax não se intimidou e por duas vezes esteve à frente no placar ali, poderia até teve chance de fazer o terceiro gol. O Corinthians também teve um pouquinho de dificuldade, mas acabou se encontrando, buscou o empate e foi para os pênaltis. E aí o Osasco Audax foi mais competente e eliminou em casa o Corinthians, que agora foca somente aí na Libertadores. Vai ter até mais tranquilidade para focar aí na Libertadores, que pega o Nacional do Uruguai na próxima fase. E já ontem, né, já no domingo,
a rivalidade entre o Palmeiras e o Santos, mais uma vez foi colocada à prova. E como palmeirense, viu, Luciano? O Palmeiras jogou muito mal. Foi uma das piores partidas que eu vi do ano no Palmeiras. E olha que teve outras, teve algumas atuações piores, mas a de ontem, por ser um jogo decisivo, o time deixou muito a desejar, errou muitos passes. E o Santos, na Vila Belmiro, é muito forte, é um time de habilidade, é um time que tem recursos, atuou melhor que o Palmeiras, a gente tem que admitir, jogou, merecia pelo futebol apresentado o resultado, tanto é que fez 2-0 sem tanta dificuldade, Luciano. O que acontece é que o futebol é um esporte que, por algumas coisas aí que acontecem durante um jogo, durante 90 minutos, que faz a gente se interessar tanto. E o Palmeiras, mesmo não estando numa tarde legal, conseguiu buscar o empate, gol aos 42 minutos e 74 segundos depois fez o gol de empate aí, 2 gols aí que levaram a partida para os pênaltis. E o Palmeiras, que a torcida do Santos já gritava até que era eliminado, que já estava eliminado, teve mais uma chance de reverter e fazer uma virada histórica. Acabou sendo uma virada quase histórica, né, Luciano? Nos pênaltis, o Santos conseguiu reescrever a história da Copa do Brasil, onde o Fernando Praz foi herói, dessa vez chutou pênalti para fora e o goleiro Vanderlei dos Santos foi o grande destaque. E o Rafael Marques, que havia feito os 2 gols do Palmeiras, era o herói até então, teve o pênalti defendido. Enfim, uma grande final agora, Santos e Audax, um jogão de bola, 2 equipes aí muito técnicas, que jogam sempre mirando o gol, né, Luciano? Vai ser bem interessante ver essa final aí. E não deu nem pro meu Palmeiras, nem pro seu Corinthians dessa vez, Luciano Guimarães. Isso aí, Josélio. Eu ia até zoar no Palmeiras, falar que tá que nem o Cave, acabou o primeiro semestre, só volta depois, mas nem vou falar nada. Melhor não falar, viu, Luciano? Melhor, o palmeirense fica chateado, né? Foi eliminado recentemente da Libertadores e agora do Paulistão. Mas é isso daí. Agora a conversa no Palmeiras já é pensar no Brasileirão e isso daí vai ter tempo para fazer, né, Luciano? Exatamente. Josiano, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. E a gente fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse o nosso site tvunifev.com.br. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.